Então, meus caros, Cláudio, aproveito para saudar todos vocês novamente. Acredito que todos já estão presentes à aula. O objetivo da aula de hoje, então, é o tratamento farmacológico do transtorno conversivo. Minha cara, fique à vontade para comentar. desculpa incomodar, só uma dúvida. Só porque, assim, como a semana está muito lotada, só para me saber, preparação. Como que vai ser sua atividade avaliativa em relação para avaliar a gente? Olha, na próxima quarta-feira, minha cara, eu vou apresentar com mais detalhes como vai ser o processo da avaliação. Vai Uhum. ser feito por meio daquele sistema de formulários lá do Classroom, né? Vocês já estão habituados. Vai ser uma prova objetiva de múltipla escolha, cujo Não, ótimo. conteúdo é até essa parte da aula de hoje, transtorno conversivo. Mas aí, com relação à data, o horário de realização da prova, eu não vou estabelecer com vocês o horário durante a própria aula. Eu vou deixar aberto, né, ao longo da semana, né? Existe aquela possibilidade de deixar aberto, né, para vocês responderem dentro de um certo prazo. E é isso que eu vou fazer, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Por nada, minha cara. Na próxima quarta-feira, mais detalhes sobre datas e aspectos específicos, viu? Muito obrigado pela sua pergunta. Então, meus caros, transtorno conversivo, na verdade, trata-se de um transtorno muito conhecido de nós psicólogos, principalmente pessoal que vai se recordar aí da história da psicologia, particularmente a história do desenvolvimento da psicanálise. O transtorno conversivo é a denominação contemporânea para o que antigamente se chamava de histeria, meus caros. Então, aquilo que vocês estudaram lá nos textos clássicos de Freud, né? O clássico Breuer e Freud, estudos sobre a histeria do final do século XIX. Atualmente, esse transtorno é denominado pela Classificação Internacional das Doenças da Organização Mundial da Saúde de transtorno conversivo. Já a Associação Psiquiátrica Norte-Americana, ela denomina o transtorno conversivo, lá no seu manual diagnóstico estatístico, o famoso DSM, né, que se encontra na sua 5ª edição, com a denominação de transtorno de sintomas neurológicos funcionais. No entanto, correspondem à antiga histeria. Eu trouxe para vocês, meus caros, um trechinho lá do próprio DSM-5, para que vocês possam se recordar, não é? Que o transtorno conversivo, também chamado de transtorno dissociativo, né, lá na CID-10, ele é o transtorno de sintomas neurológicos funcionais. Então, quais são os principais critérios diagnósticos, não é? Um ou mais sintomas de função motor ou sensorial alterada, sendo que os achados físicos, eles vão evidenciar uma incompatibilidade entre esses sintomas motores ou sensoriais e condições médicas ou neurológicas encontradas. O que significa isso, pessoal? Significa que a pessoa tem alteração na motricidade, por exemplo, a pessoa apresenta uma paralisia, a pessoa apresenta aquilo que muitas pessoas chamam de perda de força na perna, no braço, numa mão, não é? Ou uma alteração na sensibilidade. A pessoa vai sentir parestesias, por exemplo, formigamentos. A pessoa vai sentir como se ela não enxergasse, dificuldades de visão. Ela vai relatar eventualmente que não está ouvindo, não é? No entanto, ela não apresenta nenhum tipo de aspecto biológico subjacente que explique o que está acontecendo com ela, né? Então, nesse sentido, meus caros, o principal problema é a ausência de qualquer base fisiopatológica evidente para a ocorrência dessas alterações motoras ou para essas alterações na sensibilidade. Então, por isso que eu volto a apelar à memória de vocês sobre a histeria, né, porque vocês estudavam essa questão, né, nos conteúdos psicanalíticos.
São aquelas pausas que eu comentei com vocês, meus caros, que eventualmente eu preciso fazer por conta da questão respiratória, viu? Então, vocês me desculpem, ao longo das nossas próximas aulas, eu vou ter essa pequena dificuldade, fazer essas pequenas pausas, e se isso atrapalhar a compreensão, por favor, perguntem para que eu possa esclarecer, tá certo? E aí, na sequência, né, gente, que esse sintoma ou esse déficit, ele não seria adequadamente explicado por nenhum outro transtorno, seja ele mental ou médico. E que esse sintoma ou déficit, ele causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo ou que requer avaliação médica. Gente, trocando em miúdos, a pessoa não tem nenhum problema físico. Ela tem alteração na motricidade ou na sensibilidade por uma questão meramente psicogênica, clássico da histeria, não é verdade, pessoal? Então, vamos aqui na sequência. Qual seria, então, o tratamento farmacológico do transtorno conversivo? Considerando que não há uma base fisiopatológica evidente, totalmente diferente do que eu havia explicado a vocês nas aulas anteriores, com relação ao transtorno obsessivo-compulsivo, com relação ao transtorno de pânico e os demais transtornos de ansiedade, não há uma base fisiopatológica evidente. Então, nesse caso, os fármacos de primeira linha para o tratamento farmacológico do transtorno conversivo, eles funcionam como paliativos. E aqueles que são recomendados atualmente seriam os ansiolíticos, particularmente os chamados benzodiazepínicos. Então, anotem aí com bastante cuidado, pessoal. O tratamento farmacológico do transtorno conversivo é realizado com o emprego dos chamados benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos são fármacos ansiolíticos cujo mecanismo de ação é o agonismo do ácido gama-aminobutírico, o famoso GABA. Vocês vão se recordar, pessoal, lá da primeira aula, e também, e talvez seja mais difícil essa recordação, né? Lá da época da neurofisiologia, mas o que é agonismo? Né? O agonismo é a facilitação dos efeitos de um neurotransmissor por um determinado fármaco ou uma determinada substância. Ao passo que o antagonismo é a dificultação dos efeitos de um determinado neurotransmissor por um fármaco ou por uma determinada substância. Então, quando eu digo para vocês que o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos é o agonismo do GABA, ou seja, do ácido gama-aminobutírico, eu estou dizendo, na verdade, que os benzodiazepínicos facilitam, favorecem os efeitos desse neurotransmissor que é inibitório. Então, se esse neurotransmissor é inibitório, os benzodiazepínicos contribuem com o quê, meus caros? Com um processo de inibição do sistema nervoso central. Considerando que o transtorno conversivo, ele inclui agitação, eventualmente a pessoa tem inquietude, não é? E por aí vai, e existe um quadro de ansiedade subjacente associado, os benzodiazepínicos vão contribuir para que esses sintomas sejam minimizados. Tá certo, pessoal? Então, primeira linha no tratamento farmacológico do transtorno conversivo, ansiolíticos. Dentre os ansiolíticos, os benzodiazepínicos, em particular. E aí eu coloquei para vocês, no quadrado abaixo, um alerta, não é? Um alerta bastante importante. Que a resolução dos sintomas do transtorno conversivo, ela costuma ser espontânea, como vocês estudaram lá na época das disciplinas psicanalíticas que falavam sobre histeria. E sendo que os melhores desfechos, de acordo com a literatura, seriam um tratamento combinado de farmacoterapia, que seria basicamente sintomatológica, ou seja, não teria, como não tem base fisiopatológica, ele não tem um efeito, digamos assim, etiológico, não é? A medicação ela serve só para controlar
a manifestação dos sintomas, ela não contribui com a melhora do ponto de vista das causas desse problema, uma vez que é um transtorno psicogênico. Se é psicogênico, meus caros, é basicamente a psicoterapia quem vai contribuir do ponto de vista do tratamento etiológico. Quando eu falo etiológico, em relação a causas, né? Então, como a causa principal do transtorno conversivo é psicológica, sem dúvida nenhuma que a psicoterapia é o que vai trazer os benefícios mais apropriados para o portador desse transtorno. Tá certo, gente? Então, guardem aí que o tratamento farmacológico do transtorno conversivo é sintomatológico e é realizado por meio da utilização de benzodiazepínicos. E aí, como é que isso pode aparecer, né, gente, para que vocês possam responder numa eventual avaliação daqui a algum tempo, né? Da forma mais simples possível. Vou colocar para vocês um enunciado bem básico, né? Por exemplo, o tratamento farmacológico do transtorno conversivo, de acordo com a literatura atual, envolve a utilização de, letra A, antidepressivos inibidores seletivos de captação de serotonina. B, antidepressivos do tipo inibidores da monoaminoxidase. C, ansiolíticos do tipo benzodiazepínicos. Ou D, psicoestimulantes do tipo metilfenidato. Aí vocês vão lá e vão marcar, né, letra C, ansiolíticos do tipo benzodiazepínicos. Esse é o modelão da avaliação de vocês, viu, gente? Dúvidas, pessoal, em relação ao transtorno conversivo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Professor Cláudio, no caso da segunda linha não teria, só a primeira linha. Só a primeira linha. Porque como o tratamento ele é eminentemente sintomatológico, meu caro, ele não é etiológico, considera-se que os benzodiazepínicos eles vão exercer esse controle dos sintomas, porque eles são particularmente sintomas somáticos, né, de ansiedade, de uma maneira bastante precisa. Então, é por isso que não há uma segunda linha para esse transtorno. Tá? A primeira linha seria os benzodiazepínicos. E até já aproveitando a sua pergunta, né, extrair um trecho do manual para vocês. Né? O que o trecho diz? Que a farmacoterapia ela alivia um transtorno de sintomas somáticos, como, por exemplo, o transtorno conversivo, somente quando o paciente apresenta uma condição subjacente responsiva às drogas, como, por exemplo, um transtorno de ansiedade ou depressão. Quando o transtorno de sintomas somáticos é secundário a outro transtorno mental primário, esse deve ser tratado por si só. Então, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa ela apresenta um quadro de, vamos imaginar, uma coisa que nós já estudamos, um transtorno de pânico. Se ela apresenta um transtorno de pânico e, concomitantemente, ela apresenta um transtorno conversivo ou transtorno neurológico funcional, né, a histeria, qual a melhor forma de aliviar esses sintomas do transtorno conversivo? Né? Seria tratando o próprio transtorno de pânico. É isso que o autor do manual está descrevendo, né, nessa situação. E aí ele prossegue dizendo: quando o transtorno é uma reação situacional transitória, os clínicos devem ajudar os pacientes a enfrentar o estresse sem reforçar seu comportamento doentio e o uso que fazem do papel de doente como uma solução para os seus problemas. Gente, isso daí, o autor que, né, na verdade, esse aí é um trechinho que eu extraí do Tratado de Psiquiatria, né? Sadok, versão 2017, que eu acredito que ainda não postei para vocês lá no Classroom, né? Tem que postar esse material também, que ele é muito importante. Até me lembrei agora disso. Então, nessa edição lá do Tratado de Psiquiatria, os autores, que são Sadok e Ruiz, eles vão afirmar justamente isso, que existe um ganho secundário com o transtorno. Esse ganho secundário ele se traduz na forma de atenção, por exemplo, na forma de um cuidado mais próximo por parte das pessoas que estão ao redor do paciente,
e por aí vai. Então, por isso que os autores estão fazendo esse alerta, para que, caso se identifique a presença desse ganho secundário, não é? Que esse comportamento considerado doentio ou disfuncional, ele não seja reforçado pela forma, né, com a qual as pessoas vão dar atenção a esse paciente, geralmente apenas no momento em que essa pessoa vai expressar esse padrão, né, disfuncional de comportamento, né, mas buscar outras formas, né, de minimizar a expressão desse comportamento e dar atenção ao paciente em momentos nos quais ele não está manifestando o comportamento doentio. Tudo aquilo que vocês já aprenderam nas disciplinas de aprendizagem, né? Pessoal que está fazendo estágio em psicoterapia, né? Pessoal que está fazendo estágio em terapia cognitivo-comportamental, pessoal que está fazendo estágio em terapia comportamental propriamente dita, sem dúvida nenhuma já deve ter visto isso de uma forma mais detalhada, né? Gente, iniciando então a matéria do segundo bimestre. Olha só que coisa, né? Então, matéria da avaliação até um segundo atrás. Transtorno conversivo, transtorno neurológico funcional. Tá? Então, é transtorno de pânico e transtornos de ansiedade, de forma geral, né? Transtorno obsessivo compulsivo e transtorno neurológico funcional, transtorno conversivo ou histeria. São esses os 3 tópicos da primeira avaliação de vocês, que eu vou falar com mais detalhes na próxima quarta-feira, como eu disse, né? Então, iniciando a matéria já do segundo módulo, né, do segundo bimestre, eu gostaria de falar com vocês sobre um dos transtornos mentais de comportamento que mais tem desafiado a saúde, né, as ciências da saúde de forma geral, e particularmente a psicologia e a psiquiatria de forma específica, que seriam as psicoses. E no rol das psicoses, a esquizofrenia se constitui, sem dúvida nenhuma, em um dos grandes desafios enfrentados, né, na área da saúde mental. Trouxe para vocês mais uma série de critérios diagnósticos, extraí do Manual Diagnóstico Estatístico da Associação Psiquiátrica Americana, 5ª edição, o famoso DSM-5. Não são muito diferentes os critérios daqueles estabelecidos pela Classificação Internacional das Doenças, 11ª revisão, né, o famoso CID-11 da Organização Mundial da Saúde. Então, gente, o que vai caracterizar a esquizofrenia? Então, inicialmente, 2 ou mais dos itens a seguir, cada um presente por uma quantidade significativa de tempo durante um período de 1 mês, ou menos, se tratados com sucesso. Pelo menos um deles deve ser 1, 2 ou 3, ou seja, delírios, alucinações ou discurso desorganizado. E aí vem aqueles que poderiam ser, digamos, mais opcionais, entre aspas, né? Comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico e os chamados sintomas negativos. Aqui nesse momento, pessoal, gostaria de fazer um grande parênteses com vocês, para que vocês possam se recordar dos estudos de vocês da época da psicopatologia. Classicamente, meus caros, a esquizofrenia ela é caracterizada pela presença de 2 grandes conjuntos de sinais e sintomas. De um lado, nós temos os chamados sintomas positivos e do outro nós temos aqueles denominados de sintomas negativos. Essa expressão positivo e negativo tem a ver com o fato de esses sintomas começarem a se manifestar a partir da instalação do transtorno, ou se esses sintomas dizem respeito a uma degradação de funções psicológicas ou processos psicológicos básicos ao longo da instalação do transtorno. Então, por exemplo, os sintomas positivos, eles dizem respeito àquela primeira parte que eu comentei. Ou seja, eles dizem respeito a sintomas que vão se manifestar a partir da instalação do transtorno. Como, por exemplo, os delírios, as alucinações. Ou seja, a pessoa não apresentava delírios, a pessoa não apresentava alucinações, agora ela passou a ter. Por isso são sintomas positivos, no sentido de que a pessoa não tinha e agora ela tem. E aí é o momento que eu vou perturbar um pouquinho vocês, que eu vou precisar que vocês façam uma revisão
desses conceitos básicos aí da psicopatologia. E eu gostaria que alguém, de memória, buscasse definir alucinação. Gente, o que é alucinação? Como é que vocês definiriam isso? Alguma ideia, pessoal, do que seria, então, alucinação? Quando eu falo para vocês assim, a pessoa portadora de esquizofrenia, ela necessariamente tem que apresentar um desses 3 itens, né? Desses critérios, de acordo com os norte-americanos. O que seria alucinação? Ô, Claudio, Pois não, meu caro, fique à vontade. alucinação para mim é algo que só a pessoa vê e mais ninguém vê, é algo privado. É algo que ela imagina e idealiza na imaginação dela. É um bom começo, meu caro, mas eu peço que você reflita junto comigo. Você citou a questão de eventos privados, como imaginação, como pensamento, mas, de um modo geral, nós não podemos afirmar que a imaginação e o pensamento seriam alucinações. O que vai definir a alucinação, meu caro, isso é importante para que vocês todos revisem depois, peguem lá o material da psicopatologia para revisar, né? As alucinações são alterações na sensopercepção. A alucinação não está relacionada com pensamento. A alucinação está relacionada com alteração na sensopercepção. O que significa isso? Que a pessoa vai ter sensações, perdão, ou né, percepções que não correspondem àquilo que supostamente está sendo associado à realidade. Tá? Então, é uma alteração na sensopercepção. Por exemplo, o paciente vai e relata para vocês que ele está sentindo que toda uma série de insetos estão percorrendo o braço do paciente. E aí, quando se observa, não há nenhum inseto percorrendo o braço do paciente. Isso é uma alucinação. É uma alteração na sensopercepção. O paciente relata, por exemplo, que está ouvindo vozes. Isso é alucinação. É uma alteração na sensopercepção. Por outro lado, o que seria o delírio? O delírio seria uma alteração no juízo, ou seja, no pensamento. O delírio, muitas vezes, se apresenta como uma explicação para as alucinações. Então, olha só que interessante. Se, por um lado, as alucinações elas correspondem a alterações na sensopercepção, os delírios, por sua vez, eles se constituem em alterações de juízo, em alterações de pensamento. Então, essa é uma primeira questão que eu gostaria que vocês não se esquecessem, porque são, digamos, sintomas distintos, né? São sintomas bastante distintos. Um diz respeito à parte específica de, digamos assim, sensopercepção, né? A sensação e a percepção das pessoas, e o outro diz respeito ao pensamento. Estamos começando a se recordar, pessoal, lá da psicopatologia. Todo mundo está começando a relembrar desses conceitos. Eles são extremamente importantes porque eles contribuem para especificar as chamadas características psicóticas, né? Porque o que vai caracterizar classicamente as características psicóticas, né? Seriam basicamente os sintomas positivos, ou seja, delírios e alucinações. Os delírios, de modo geral, eles podem ser
certa forma, considerados, né, como crenças que as pessoas mantêm, mas que são absolutamente imprecisas. Ou seja, elas não têm base concreta na realidade, né? E aí vocês vão se recordar lá dos estudos de vocês da psicopatologia, que tem toda uma classificação de delírios, né? Então, tem delírios de grandeza, tem delírios de perseguição, né? Os chamados delírios persecutórios, tem os chamados delírios somáticos, ou seja, tem um monte de tipos de delírios. E uma boa definição de delírio, pessoal, para vocês se recordarem daquela época, é considerar que o delírio é uma crença que, de certa forma, pode ser considerada pela maior parte das pessoas como sendo um tipo de distorção da realidade. Por isso que é considerado, digamos, um traço característico da psicose, né? E é importante vocês estabelecerem uma distinção entre os chamados delírios e o delirium. Estou enfatizando bem a terminação, né, para vocês se recordarem. Pessoal, quem de vocês se recorda da diferença entre delirio e delirium? Eu quero que vocês deem uma definição com base na alteração de processos psicológicos básicos, digamos assim, né? Qual que é a diferença de delírio e delirium? Vamos ver quem se recorda. Pessoal, um puxão de orelha virtual aí para vocês, viu, gente? É um tipo de diferenciação básica que vocês que já se encontram no 8º período, são bacharéis em psicologia, né, como eu gosto de comentar com vocês, e que já estão realizando estágio, não pode haver dúvidas em relação a essa distinção, viu, meus caros? Então, vou solicitar que vocês, por favor, revisem esses conceitos, peguem o material de vocês da psicopatologia, tá? Façam uma boa revisão. A diferença básica entre delírio e delirium... Ô, minha cara, fique à vontade, por favor, pode comentar. Cláudio, assim, a diferença eu não vou te saber dizer, mas é que a gente teve alguns problemas em psicopatologia 1. Eu não sabia, minha Então, cara. acho que alguns... quem é da turma regular agora, que fez psicopatologia 1 na nossa turma, teve alguns problemas com a descrição de psicopatologia 1. Foi complicado. Então agora eu compreendo. Bom, minha cara, obrigado pelo esclarecimento. Por que foi importante seu esclarecimento? Porque eu imaginava que vocês já haviam estudado de forma mais detalhada esses conceitos, por isso que eu estou cobrando de vocês, digamos assim. A gente estudou, sim, sabe? Teve estudo, foi passado, mas houve algumas complicações entre conteúdo e ministrações de conteúdos. A parte mesmo da compreensão daquilo que estava sendo apresentado, né? Então foi bom você ter apresentado essa explicação, minha cara, porque aí eu faço uma breve revisão, na verdade um pouquinho mais detalhada, justamente para vocês poderem se recordar, tá? Então muito obrigado por você ter Obrigada, Cláudio, você por dar esse essa comentário, revisão, viu? Porque é uma parte muito importante, né, minha cara, da formação do psicólogo, a psicopatologia. Como eu tinha comentado com vocês lá na primeira aula, existem 3 conjuntos, digamos assim, de conhecimentos que eu gostaria que cada um de vocês refletisse e pensasse se esses conhecimentos estão adequados. Se vocês, na verdade, se sentem seguros em relação a esses conhecimentos, porque eles são o básico, digamos assim, né? E quais são eles? Psicopatologia, psicologia do desenvolvimento e psicologia organizacional. Gente, isso aí é o tripé para qualquer seleção que vocês forem participar no futuro, né? Para qualquer concurso público relacionado com a área da psicologia. Gente, esse é o tripé: psicopatologia, psicologia do desenvolvimento e psicologia organizacional.
Isso aí é o básico que todo psicólogo tem que saber ao se formar, né? Então, no caso específico da psicopatologia, o que acontece, gente? O delirium, ele é uma alteração de consciência, que é resultante de uma condição médica geral ou